Se liga na Globo, nós estamos de volta com imagens do Estádio Proletário, estádio de Moça Bonita, no momento em que o Botafogo do Andrezinho, que estreou muito bem, do goleiro Jefferson, te amo, Michele, botou ali, ficou legal, hein? Deu um trabalho danado pro barbeiro, pro cabeleireiro, o Jefferson. O time do Botafogo já tá aí no gramado, repetindo a mesma escalação do jogo que marcou a estreia do Botafogo no Campeonato Estadual, a vitória por 3-1 no último domingo. Ali mais uma vez, olha, a coreografia que fez na cabeça o Jefferson, goleiro do Botafogo e da seleção brasileira. Tá aí o Andrezinho. Repórter Kiko Menezes, o seu destaque inicial na transmissão deste domingo. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Luiz. O técnico Oswaldo de Oliveira quer ver o Botafogo apostando na velocidade dos seus três meias. É o que são Andrezinho e Michael Suel. Isso aliado a jogadas de bola aérea para as cabeçadas de Louco Abreu, um dos pontos mais fortes do Botafogo. Já o Nova Iguaçu busca sua segunda vitória no Campeonato Carioca. O clube nunca venceu duas seguidas no Cariocão, Luiz. Vamos confirmar as escalações de Nova Iguaçu e Botafogo para você. Mais uma vez o goleiro da seleção, Jefferson. Bom, o outro lado também começa com o Jefferson, goleiro do Nova Iguaçu. Na lateral direita, Marcelinho, número 2. Aí Naylor, número 3. E Wagner Eugênio, número 4, são os zagueiros. E o Wallace, o lateral esquerdo, 6. O meio de campo tem os seguintes jogadores. Amaral, número 5. Luan, com a número 7, são os dois volantes. Os meias do time do Nova Iguaçu, o Mossoró, vestindo a camisa 8. E com a número 10, o Dieguinho. O ataque, o número 9, o Leandrão, fez o gol na primeira rodada da vitória. E o Zambi, número 11, este o time escalado pelo técnico Léo Condé. Vamos à escalação do Botafogo, tá aí o Léo Condé para você, o técnico do Nova Iguaçu. O Botafogo que vem a campo com a mesma formação da primeira rodada. Jefferson, o goleiro, com a número 1. Na lateral direita, Lucas, número 2. Aí Antônio Carlos, número 3. Fábio Ferreira caprichou no corte do cabelo, em número 4. E o Márcio Azevedo com a número 6. Meio de campo do Botafogo tem o Marcelo Matos, 5. O Renato com a número 8. Aí os três meias do Botafogo, o Michael Suel com a número 7. Com a número 10, Andrezinho, segundo jogo dele com a camisa alvinegra. E o Elkson do lado esquerdo com a 9. No ataque, um chimarrão e tudo. Louco Abreu com a número 13, já fez 2 gols na primeira rodada. O técnico é o Oswaldo Oliveira, tá de volta ao futebol brasileiro. Depois de tantos anos no Oriente, tantos anos pro Japão, pro Oriente, trabalhando fora do Brasil, tá de volta ao futebol brasileiro. A arbitragem, o quinteto de arbitragem tem então o juiz Carlos Eduardo Nunes Braga, com Michael Correia, assistente 1, Luiz Felipe Guerra Costa, assistente 2. Os árbitros de linha de fundo, Graziane Rocha e Diego Lourenço, completando o quinteto para o jogo desta tarde no Estádio Proletário, estádio de Moça Bonita. Estou aqui com o Júnior. Botafogo venceu, é mais ou menos o mesmo esquema do Caio, os mesmos nomes. O Botafogo se manteve, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. O Botafogo talvez, Luiz, tenha sido aquele que tenha tido, não vou dizer dificuldade, mas o adversário semana passada um pouquinho mais organizado, mais forte dos pequenos, que foi exatamente o Resende. E hoje tem uma vantagem para o Oswaldo, que é exatamente ele repetir a mesma escalação. Além disso, o Botafogo ficou com esse meio-campo mais dinâmico, principalmente com a entrada do Andrezinho. Carlos Eduardo Nunes Braga apita o jogo. Arnaldo César Coelho, a arbitragem do Carlos Braga com seus assistentes. Tem que ler porque 1, 2, 3, 4 são os bandeiras e os de linha de fundo. Agora tem assistente atrás do gol também. Ele é um árbitro da nova geração, já apitou no ano passado, Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Tem qualidade. Eu acho que o maior adversário hoje é o gramado. O gramado é muito irregular e prejudica também a arbitragem, porque a bola não fica muito calma, ela fica viva por causa dos buracos. A gente está vendo a imagem do Carlos Eduardo Nunes Braga. Aí você acompanhando a movimentação dos jogadores para que seja realizado um minuto de silêncio. Homenagem póstuma a todas as vítimas do desabamento dos 3 prédios no centro do Rio na última quarta-feira. Respeitado o minuto de silêncio, aí o lateral direito Lucas, o Renato, que aos poucos chegou e com toda a sua categoria foi conquistando a torcida do Botafogo. O Fábio Ferreira, aquele jeito de escolher o penteado, né? Aí o Michael Suel,
Ano passado voltou de uma contusão gravíssima. O goleiro Jefferson tem sido convocado para a seleção brasileira e tem mandado muito bem, por sinal. E o Renato, ficou tantos anos jogando na Espanha, jogou mais de 390 partidas com a camisa do Sevilha, jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira, jogou mais de 300 jogos com a camisa do Santos. É um jogador que normalmente fica muito tempo nos clubes que escolhe para jogar. O Nova Iguaçu vai ficando à direita do seu televisor, o Botafogo à esquerda, tudo pronto. Autoriza Carlos Braga. Bola rolando, está valendo pelo Campeonato Carioca. Segunda rodada é a Taça Guanabara, que é o primeiro turno. Nova Iguaçu e Botafogo, dois times que venceram na primeira rodada e lutam pela liderança. Já vem cruzamento. Lucas para tirar essa bola, o Zambi estava ali na sobra. Agora voltou com o Dieguinho, ganhou. Foi travado pelo Fábio Ferreira. Agora espirra, sobra com o Andrezinho. Andrezinho, que foi revelado pelo Flamengo, ficou muito tempo fora do Brasil, voltou para o Internacional. Olha o Andrezinho, ele é muito talentoso. A torcida já se levanta com essa jogada individual do Andrezinho. Aí tocou para o Renato, dominou o Renato, tentou o drible, tá no chão o Renato. E o juiz marca a primeira falta e ela é ótima para o Botafogo. Dentro da meia-lua da grande área, a jogada do Renato, nós estamos revendo. O Wagner Eugênio estava no lance. Vamos ver, olha só, o Wagner Eugênio, na verdade o Wagner Eugênio talvez não tenha feito a falta, mas vinha de trás ali o Amaral. E aí, Arnaldo, como é que você interpretou? Olha só, o Wagner Eugênio é o número 4. Número 4 fez falta, ele deixa a perna de propósito para impedir a passagem, falta bem marcada. E o Andrezinho é um exímio cobrador de faltas. A preocupação do Jefferson se justifica. O Andrezinho fez inúmeros gols de falta na vida. Bom, a torcida do Flamengo deve se lembrar aquele gol no último minuto pela Copa do Brasil, pelo Internacional lá em Porto Alegre, 1-1, estava classificando o Flamengo. O Andrezinho bate na bola como poucos no futebol brasileiro. Essa é a grande qualidade do Andrezinho. Amarrando ali o cadarço do pé direito, que é o bom. 19,60 metros. Praticamente da linha da meia-lua da grande área. O primeiro grande momento para o Botafogo. Andrezinho. É o segundo jogo dele com a camisa alvinegra, buscando o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Já está autorizado o Andrezinho para a cobrança. Deu empurra ali o Marcelo Matos. Se enroscou com o jogador Wagner Eugênio. O juiz vai lá, abre os braços. Como quem diz, pô, tô indignado com vocês, faça-me um favor. Andrezinho aponta para o jogador que não está na distância regulamentar. Está autorizado o Andrezinho. E vem cobrança de falta, partiu o Andrezinho. E o goleiro espalma para o lado. Mas quanta confusão para se formar uma barreira ali, viu? Tá jogando aí o Lucas. Mais uma vez aí no detalhe o Andrezinho para você. Toque de cabeça do Marcelo Matos. Aí o Michael Suel. A única diferença da escalação que o Caio Júnior, lá tem um Andrezinho, né? O Caio Júnior usava o Michael Suel do lado esquerdo e o Elkerson centralizado. Às vezes o Herrera do lado direito, entre outras opções que ele teve, mas o esquema é o mesmo, tá aí o Michael Suel. Esse é o Elkerson. Não faz um gol desde o primeiro turno do Brasileirão do ano passado, não é mole não. E aí o Renato se movimentando. Andrezinho na cobrança para o Lucas. Devolveu para o Andrezinho. Encostou o Wallace na marcação. Sem tocar na bola, o Andrezinho balançou, tocou para o Lucas. Lucas se movimenta, cruza para o louco, chega Wagner Eugênio. É o primeiro escanteio da partida. Mais uma vez a bola do Andrezinho. Que bola do Andrezinho, né? Esperou sem tocar na bola para fazer o passe. O Lucas buscava a jogada pelo alto com o Louco Abreu, que é um dos pontos fortes. Luiz, ele achou um passe realmente difícil, né? No meio de dois jogadores do Nova Iguaçu e deixou o Lucas numa posição muito boa, né? O cruzamento saiu baixo. Aí o Michael Suel se posicionando e o Andrezinho vai lá para fazer a cobrança. Mais uma vez aí o Louco Abreu, aos 35 anos, 1,93 m. Tá marcando ali o Naylor, o capitão do Nova Iguaçu. Andrezinho fez a cobrança. Subiu o Naylor para te lá girar, exatamente ele. Bola volta, vamos ver o que vai fazer o Renato. Tentou o drible, foi desarmado. Recupera o time do Nova Iguaçu. Saiu jogando o Wallace. Aí trabalha do lado direito para o Zambi. Zambi tentou a bola pelo meio para o Leandrão. E o recuo do Antônio Carlos. Houve até um toque ali, mas jogo que segue, não, vai marcar. Marcou impedimento. No momento do passe, o jogador estava impedido. Bandeirinha assistente marcou. E o juiz até deu a lei da vantagem. Podia ter dado, mas preferiu marcar o impedimento.
Como disse o Arnaldo, nós estamos vendo aí o impedimento. Por um pouquinho, mas estava impedido. Antônio Carlos sai jogando. Tocando ali para o Fábio Ferreira. Simultaneamente nós temos Duque de Caxias e Vasco, Americano e Boa Vista, são jogos do grupo B. E ainda por esse grupo A, o Resende está enfrentando o Olaria. Todos os jogos começaram simultaneamente às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você, por exemplo, do Nordeste, o jogo começou às 4 horas da tarde. Apenas o estado da Bahia, dos estados do Nordeste brasileiro. Apenas a Bahia está no horário brasileiro de verão. Aí o Fábio Ferreira. Próxima quarta-feira, a Taça Libertadores esquenta de vez. O Flamengo joga a sua vida na Libertadores. Perdeu para o Real Potosí por 2-1. Se ganhar por 1-0 se classifica. Se ganhar por 2-1 é pênalti. Ou se ganhar por 2 gols de diferença, avança a fase de grupos. Jogo no Engenhão, no Rio, expectativa de grande público. Vamos ver, quarta-feira, Libertadores em clima de decisão já. Aí o Lucas. Se manda pela direita, vai para o fundo, tentou o cruzamento, voltou para o Lucas. Lucas tem o Andrezinho. Chegou bem o Zambi. Houve essa bola, tocou de presente para o Michael Suel. Ameaçou, a bola espirra, vai e sobra para o Zambi. O toque errado, o Lucas ganhou. De esquerda, cruzou. Apareceu o Naylor para tirar. De novo o Michael Suel. Passou errado. Aí o jogando o Amaral. Aí trabalha do lado esquerdo. Recebe o Zambi. Se manda o camisa 11. Marcelo Matos faz a falta. O árbitro está marcando a falta que favorece o Nova Iguaçu. Hoje no Domingão do Faustão é a participação de Tira Paz, falando sobre o sucesso da Celeste, sua personagem fina estampa. Logo depois do futebol, a segunda parte do Domingão do Faustão. Aí o capitão Naylor. Os primeiros 6 minutos de bola rolando. A temporada só está começando com os campeonatos estaduais. Com a Libertadores, pois é campeonato brasileiro. Amistosos da seleção brasileira, tem Copa Sul-Americana. Andrezinho. Domina do lado esquerdo. Marcelo Matos. Fábio Ferreira. Fábio Ferreira teve uma contusão na sexta-feira. Deixou a comissão técnica com muita preocupação, porque o Botafogo não tem à disposição um zagueiro reserva, né? Até porque o Rojas, que chegou a ser contratado da Universidade do Chile, apresentou um batimento meio elevado no dia dos exames. O Botafogo preferiu recuar. Mas o Rojas já voltou para a Universidade do Chile e nos exames de lá nada foi constatado. Aí o Fábio Ferreira, mas ele se recuperou, treinou ontem e está em campo. Tentou a jogada para o Elkerson. Bola em profundidade, velocidade ali para o Zambi. E o Antônio Carlos recuando para o goleiro Jefferson. Aí tranquilo o Jefferson. À medida que os lances forem acontecendo, com destaque para Duque de Caxias e Vasco, nós vamos te informando, vamos mostrando. Tem a bolinha. Vasco que venceu na primeira rodada. O Americano jogando exatamente no mesmo estádio que joga hoje. O estádio do Macaé, o Moacirão, lá no Norte Fluminense. Local escolhido pelo Duque de Caxias para mandar o seu jogo hoje contra o Vasco. Você observa por essa imagem que nós temos vários tons, né, de grama. Por isso, são vários tipos de grama no estádio do Bangu. Uma pena que o gramado podia estar em condições impecáveis, mas aí em condições razoáveis, digamos assim. Marcelo Matos com o Márcio Azevedo. O Elkerson. Renato. Postou na marcação o Amaral. Ele vira o jogo para o Antônio Carlos. Ajeita no peito. Faz a bola girar. Toca para o Lucas. Andrezinho. Estamos de 8 minutos e meio de bola rolando no estádio Proletário. Estádio Guilherme da Silveira em Bangu. Estádio de Moça Bonita. A falta sobre o Andrezinho, cometida pelo Wallace. O Andrezinho cobrou rapidinho. Fábio Ferreira. Aí o Renato. Marcelo Matos, de novo no Renato. Troca passes, valoriza a posse de bola ao time do Botafogo. Andrezinho. Trouxe por pé direito, fez o levantamento para o Louco Abreu. É marcado um impedimento do uruguaio Louco Abreu. E aí, Arnaldo César Coelho? Tava não, tem um pé do jogador do Nova Iguaçu dando condição. Primeira vez que o assistente levanta, ele levanta errado. Tem o pé, como ele está de calção branco, né? Ficou bem claro também que o bumbum estava dando condições. É, só os braços é que não valem, né?
nessa conta aí do impedimento. Aí o Nova Iguaçu tomando a iniciativa ali pela direita. Recuperação, sai jogando o Elkerson. Aí Renato, cabeça erguida. Vai conduzindo a bola. Passe perfeito para o Márcio Azevedo. Domínio lateral, Márcio Azevedo tentou para o Elkerson. Velocidade na esquerda, tentou botar na frente. Bola dividida, o Gil vai marcar falta sobre o Elkerson. Falta do Naylor sobre o Elkerson. Tá caído aí o camisa 9 do Botafogo. A gente tá revendo o lance, Arnaldo. O zagueiro chegou atrasado. O jogador do Botafogo toca na bola, ele chegou atrasado. Aí tá o pé do jogador dando condição e o Bandeira erradamente marcou impedimento no lance anterior. Michael Corrêa marcando o impedimento. E aí você vê o Jefferson. Uma coincidência, né? Os dois goleiros se chamam Jefferson e os dois reservas se chamam Renan. Vai lá o Andrezinho para fazer a cobrança de falta. Olha, pro Andrezinho não tem muito esse negócio de posição não, hein? Daí, normalmente, o jogador cruza. Mas pro Andrezinho é possível ele tentar a batida diretamente pro gol. 10 do primeiro tempo. O Andrezinho já está autorizado. Partiu para a bola. Fechadinho. Jefferson cortou. Renato deu aquela isolada. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura maior que as outras operadoras juntas. E esta noite no Fantástico, Dentinho, que já foi ídolo do Corinthians e hoje joga na Ucrânia, faz uma declaração de amor para a mulher, a modelo Daniel Souza, que está grávida. O Fantástico é logo depois do Domingão do Faustão. Lateral já cobrado, recebe aí o Zandy. O Wallace. De novo no Zandy. Mais uma vez no Wallace. Aí o Amaral. O Wallace joga lá na defesa, lá na zaga central para o Naylor. Marcelinho. Bebelinho recebe na volta o Marcelinho. Mossoró. Aí o Amaral. O Wallace. Aí o Nova Iguaçu do lado esquerdo. Se movimentou o Leandrão pelo meio, o Zambi do lado esquerdo. Veja aí o Zambi. Encostou na marcação foi o Renato. Mais uma vez aí Amaral. Dominando, jogando com o Dieguinho. Fez o drible, é liso o Dieguinho. Do lado direito ele tenta o passe em profundidade, foi muito forte, tranquilo. Vai saindo o Jefferson para fazer a defesa. Botafogo 19 vezes campeão estadual, pela última vez em 2010, onde inclusive foi campeão sem a necessidade das finais, né? Ganhou os 2 turnos o Botafogo. Taça Guanabara e Taça Rio, há 2 anos. Pois não, Kiko? Ainda com relação ao lateral chileno Rojas, ele chegou a fazer uma série de exames pelo Botafogo e apenas o primeiro constatou arritmia. Como o clube já tinha esse resultado positivo, decidiu não levar em consideração os outros e apenas o primeiro. E aí sim, não quis contar com o jogador. Renato, tá aí Michael Suel. Andrezinho domina, Louco Abreu ficou paradinho ali. Talvez ele tivesse achado que estava impedido. O Elkerson patinou depois de tentar um drible da meia-lua, né? Ele que você joga a bola de um lado para pegar do outro. É exatamente isso. Aí tem uma patina. Segura! Levantamento para o próprio Elkerson. Marcelinho cortou. Elkerson briga por ela. Amaral tá na marcação. Aí você vê o Elkerson. Escanteio, tá marcando o árbitro de linha de fundo. E esses gestos são utilizados no futebol carioca, né? Porque o assistente de linha de fundo, no restante do mundo, não faz gestos. Não. É uma determinação da FIFA e da CBF, que a Federação do Rio de Janeiro ignora. Você vê o Fábio Ferreira, o Andrezinho se prepara para a cobrança do escanteio. Partiu o Andrezinho, ele fez o levantamento, subiu o Jefferson. Justo está parando o jogo, marcando falta sobre o goleiro Jefferson. Enquanto isso, vamos esperar a primeira repetição aqui da saída do Jefferson. Ele se choca com o companheiro. Ih, rapaz, ele se chocou com o companheiro ali. Olha lá, Arnaldo César Coelho. Não houve nada, o juiz inventou uma falta, porque o goleiro ficou caído. Aí ele preferiu parar o jogo. Vamos ver o lance do Vasco agora. O Vasco está jogando em Macaé contra o Duque de Caxias. Cobrança de falta aí do Juninho. Veja que está encharcado o gramado. Newton! Impressionante a defesa do goleiro.
Olha só, a bola sobrou o Newton. Que defesa do Fernando, a bola ainda bateu na trave esquerda. Olha, defesa pra gente curtir de novo no show do intervalo. E essa aí daquelas aqui já dá pra separar. Vai entrar no rol das defesas da temporada, viu? Porque o Newton tava uns 5 metros no máximo. No máximo. Campo molhado, ele voltando, né? Pro outro lado, Luiz, ainda teve o reflexo de esticar o braço esquerdo. Levou sorte que ela bateu na trave. Aí você viu o Marcelinho. Marcelinho teve uma passagem pelo Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil em 2006 pelo Flamengo. Fez um gol importante naquela semifinal contra o Ipatinga. O Flamengo virou no Maracanã, venceu por 2-1. O Renato fez o gol da vitória e fez o primeiro gol. E a bolinha anuncia que tem rede balançando, tem gol acontecendo no Campeonato Carioca. E o Rezende, gol do Elias, 1 para o Rezende, 0 para o Olaria, como destacou o Júnior agora há pouco. O Rezende, entre os times pequenos que enfrentaram os grandes, foi aquele que fez um jogo mais, eu diria até mais bonito, né? Bem armado, né? Não somente se defendendo, Luiz, com jogadas de contra-ataque muito bem esquematizadas, e deu muito trabalho para o Botafogo. O Botafogo venceu por 3-1, mas o gol saindo já na segunda metade do segundo tempo, a parte final do jogo. Nailon. Tocando mais atrás aí pro Amaral. Trocando passes o time do Nova Iguaçu. Botafogo lá vai com 62% de posse de bola. Lucas vai fazendo a proteção, é tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Voyage. Quem conhece não quer outro sedã. Tá jogando aí o Antônio Carlos, acerrado, recuperação do time do Nova Iguaçu. Aí o trabalho do Luan, que não é, claro, o Luan Santana, que agora há pouco estava lá no palco do Domingão. Aliás, que cabelo. O Fábio Ferreira acho que deve se inspirar no Luan Santana, viu? Júnior, que é especialista nesse negócio de cabelo grande. Durante muitos anos usou o maior cabelo do esporte brasileiro. Agora não, agora menos, Luiz, vai, menos. Não, não era, Júnior? Tá jogando aí o Nailon. Passe errado, recupera o Renato. Ajeitando para o Marcelo Matos. Andrezinho se movimentou, pediu. Com os braços abertos ali, Elkson. E o Michael Suelton um pouquinho embolado. Você vê que o trio de meias, né? Consequentemente, ali, se o Michael Suelton ali no meio, ninguém está do lado direito. O Juco se concentrou para o lado esquerdo. Aí o Márcio Azevedo, muito questionado pela torcida. Ano passado o Cortez. O Cortez foi o titular, né? O Cortez que foi para o São Paulo. O Rojas poderia ser contratado, fosse jogar nessa posição, mas está aí o Márcio Azevedo. O primeiro jogo jogou bem. Luiz está olhando. Estava olhando aqui o Nova Iguaçu. Ele faz uma marcação interessante. Marca os homens de frente e o meio-campo. E dá liberdade para os dois zagueiros do Botafogo saírem, né? Tanto o Fábio como o Antônio Carlos, para exatamente procurar tirar proveito de um passe errado, alguma coisa. Isso pode acontecer em função do gramado. Você vê que a grama está bastante alta, que a bola ela fica lenta às vezes num toque mais curto. Aí você vê o trabalho do Dieguinho para o Jefferson fazer a defesa. E os jogadores, eu estava ouvindo os colegas das emissoras de rádio nas entrevistas antes do jogo, esse tipo de grama também, que é aquela folha mais grossa. Essa é a grama de jardim, a grama de jardim, né? Quando ela é alta, ela realmente prende o... era muito usada no Mineirão, né? Nos anos 70, nos anos 80. É isso aí, ela foi usada nos anos 70. Já no fim dos anos 80 a gente passou a ter a troca das gramas no Brasil. Do que tipo de grama, né? Hoje em dia se usa uma grama chamada bermuda. Bem fininha, é uma beleza, é um tapete. Que no caso do Rio, o Engenhão, Macaé. Acho que o Engenhão e Macaé só, se eu não estou enganado. Vai sair jogando aí o Nova Iguaçu. Aí o Nailon. Próxima quarta-feira, Libertadores da América. Real Potosí e Flamengo, valendo uma vaga na fase de grupos. O Internacional também joga na quarta-feira, venceu o Once Caldas por 1-0 em casa e vai jogar em Manizales, na Colômbia, para decidir a sua sequência na Taça Libertadores. Aí você vê o trabalho do Renato.
Esse começo de ano são vários os campeonatos estaduais mostrados pela Globo. Hoje, no caso do estado do Ceará, a TV Verdes Mares mostraria Trairense e Fortaleza. A lagosta mecânica, como é chamado, Trairense contra Fortaleza, mas o estádio não foi liberado pelos órgãos competentes e por isso hoje o estado do Ceará está curtindo o Campeonato Carioca. Michael Suel se manda, leva pelo meio, Louco pediu, ele tocou mais atrás no Elkerson. Aí Andrezinho tem liberdade até para o chute, preferiu o passe pro Lucas, vai no fundo, vem cruzamento, chegou para fazer o corte Wagner Eugênio. Está jogando do lado esquerdo o Wallace. Tocada pelo Wallace, resvalou ali no joelho do Lucas. Você está vendo aí no detalhe, lateral, portanto, que favorece o time do Nova Iguaçu. Mas como chegamos ao 20º minuto, na medida que a bola para, depois do minuto 20, nós temos o tempo técnico. Ali o Andrezinho, sorriso aberto, nuvens pesadas na região de Bangu, o subúrbio do Grande Rio. Olha só. Nuvens carregadas, choveu muito nesse fim de semana, hoje mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, pela manhã, caiu uma chuva forte ontem também. Mas os jogadores devem estar agradecendo de não estar aquele solzão de verão, Luiz. Eu não sei há quantos anos não se fazia a temperatura amena que fez no Rio, viu, Júnior? É, mas jogar lá em Bangu, no verão... É negócio de 40 e tantos, né? Tranquilo. Jogadores estão conversando aí com os seus técnicos. A parada técnica, que ela foi instituída primeiramente por conta do forte calor que faz no começo do ano no Brasil, né? E no caso do futebol carioca, ela foi mantida como parada técnica mesmo. Aí aquela patinada do Elkerson, para que o técnico converse com os seus jogadores. Você acha, Júnior, que tem interferência? O técnico consegue fazer uma correção com esse tempo? Dá para ajudar, Luiz, principalmente porque o treinador tem sempre seu auxiliar lá em cima, né? Nas cadeiras, como a gente chama, que tem uma visão panorâmica muito melhor do que quem está no nível do campo. Quer dizer, alguma coisinha dá para você arrumar nesses 2 minutos, né, que eles têm à disposição. Estamos revendo alguns dos lances. A falta batida pelo Andrezinho, que o Jefferson defendeu. A outra batida pelo Andrezinho, que o Jefferson saiu, o juiz... Não, essa ele não marcou falta não. O Renato isolou, teve uma outra que o Andrezinho bateu, o goleiro saiu. Enfim, lances do primeiro tempo de 0 para o Botafogo, 0 para o Nova Iguaçu. Louco Abreu com a sua abraçadeira de capitão, com a bandeira uruguaia. Você, Luiz, em 20 minutos de jogo, você vê, o Louco Abreu praticamente não tocou na bola. Não me lembro de você ter chamado o nome dele nesses 20 minutos. Então, quer dizer, você tem um homem de referência e não coloca esse homem para jogar, alguma coisa não está funcionando nessa movimentação do ataque do Botafogo. Louco Abreu só participou daquele lance do impedimento, mas não tocou na bola não. Marcelinho tentou o drible e está marcando a falta cometida pelo Elkerson. Falta sobre o Marcelinho. Você observa que o nosso cronômetro está corrigido, ou seja, já descontados os 2 minutos de paralisação. E aí o Marcelinho sofrendo a falta marcada pelo Carlos Eduardo Nunes Braga. Luiz, para finalizar do Louco Abreu, mas isso não impede que no primeiro toque ele vá lá e confira, né? Porque é sua função. Em cobrança de falta para o time do Nova Iguaçu. Aí o Louco Abreu gosta muito de orientar o time. Vem levantamento. Jefferson ficou na dúvida, estava muito mesmo alta para ele sair. Montando o Carlos, ele resvalou de cabeça. O cabelo já cresceu, cortou quase curtinho, mas já cresceu de novo. A gente está vendo a disputa do Fábio Ferreira com o Nailo. Puxou para lá, puxou para cá. Aí o juiz pode escolher. Se ele viu alguma coisa, ele pode escolher de marcar ou não, né? É, mas se escolher, tinha que escolher pênalti. E o Fábio Ferreira foi bem assintoso, por sinal. Lucas. Falta sobre o lateral do Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra felicidade e colecione. E hoje, depois do Fantástico, tem formação de paredão no Big Brother Brasil. Andrezinho. Amaral tá ali na marcação, Andrezinho protege, jogando com o Fábio Ferreira. O torcedor do Botafogo chegou em cima da hora, aliás, muita gente que saiu da cidade do Rio, assim, digamos, Zona Sul, área central, que utilizou a Avenida Brasil. Choveu muito por volta de 2 da tarde, houve pontos de alagamento na Avenida Brasil, que é uma veia de ligação importantíssima, não só para aquela região, para várias outras regiões da cidade. Atrasou a chegada da torcida do Botafogo.
Aí o lateral direito, Lucas. E aí o Elkerson. Olha do Andrezinho lá pro Lucas. E o escanteio, como você viu na repetição. Louco Abreu se posiciona. Andrezinho vai para a cobrança. Veja aí o Louco Abreu. Naylor marcando. Andrezinho fez o levantamento. Wagner Eugênio tirou dali. Tenta sair jogando o time do Nova Iguaçu. Bola em profundidade para o Zambi. Mossoró tá pedindo. Dieguinho também. Aí Pessoel voltou para ajudar. Atrapalhou a vida do Zambi. O Zambi, não sei se a opção do Dieguinho tinha ficado muito legal mesmo, não. Acho que ele segurou por conta disso, ou até pensando no posicionamento de impedimento ou não, né? Mas ele tinha que fazer a jogada individual, estava no mano a mano com o Márcio Azevedo, que fazia uma cobertura do lado esquerdo para o lado direito, né? Tinha que tentar a jogada de linha de fundo e velocidade para tentar exatamente superar seu adversário. Ele puxou para o meio e facilitou o trabalho de quem vinha fechando na cobertura também, no caso, o Michael Suel. Lembrando que ontem o Fluminense conseguiu a segunda vitória, 3-0 sobre o Volta Redonda em Volta Redonda. Vitória consistente do Fluminense, né? Com o time titular, à exceção do Thiago Neves. 3-0 para o Fluminense, tem um gol de estreante. Ele teve de tudo. O Fluminense vai mostrando toda a sua força nesse começo de temporada. E olha, tem gol aí na rodada do Campeonato Carioca, é mais um gol do Rezende. 2-0 sobre o Olaria. Gol do Marcel. A segunda derrota do Olaria, né, Luiz? Que perdeu pro Nova Iguaçu. Não foi o Nova Iguaçu, não, do Olaria? Não, quer dizer, o Olaria que montou o time, inclusive, recuperando o Pedrinho, né? Grande jogador do Vasco, do Palmeiras, que estava, inclusive, já na aposentadoria e voltou a jogar. Lembrando que os dois últimos na soma dos turnos serão os rebaixados no Campeonato Carioca. Aí você vê o Michael Suel, do lado esquerdo, o Elkerson, devolução para o Michael Suel, a bola é boa. Michael Suel protege, Naylor marcando. Michael Suel dá uma pedalada. Rolou para o Elkerson, gira. Marcelo Matos, Andrezinho. Andrezinho recebeu, acabou sendo desarmado. Saiu jogando o Dieguinho. Dieguinho jogou com o Mossoró. Zambi está do lado esquerdo, aí recebe passando o Marcelinho. Vira o jogo lá na esquerda para o Zambi. Zambi domina. Vai para cima da marcação do Lucas. Ele rolou para o Wallace na linha de fundo. O Wallace. Que situação. Foi botar o pé de apoio. Atenção com o pé de apoio, o pé direito. Deu um biquinho na bola. Agora. Não existe nenhum jogador, Luiz, que não tenha acontecido uma situação como essa, né? E o Fantástico ele vai aparecer. Costela pro Clório, os furos, o furão. Alô, Tadeu Schmidt preparando o Fantástico com o Zeca Camargo, com a Renata Ceribelli. Tadeu acho que estava de férias, mas acho que já voltou, claro, né? A equipe do Fantástico trazendo aquele olhar muito especial sobre os acontecimentos do esporte no fim de semana, além das reportagens especiais do Fantástico logo depois da segunda parte do Domingão do Faustão. Vamos ver a entrevista do Dentinho, aquele que jogava no Corinthians. Uma declaração de amor a Daniele Souza, a mulher dele que é modelo, que está grávida. Dentinho que está jogando na Ucrânia. Luiz. Amaral. Marcelinho. Aí o Zambi se movimenta bastante, o camisa 11. Amaral de novo. Louco Abreu está na marcação. Desculpa, Luiz. Não, é porque a gente vê que a marcação do Botafogo não é uma marcação muito agressiva. Isso pode até, Luiz, ter a ver com exatamente as dimensões do campo do Bangu, né? Para quem não sabe, é um campo imenso. Talvez as maiores, né? Está impedido. As maiores medidas, né? 110 por 67, acho que é o limite aí, né, Ronaldo? 110 com certeza. E aí esse impedimento que não houve. O Antônio Carlos aqui no meio quis sair para botar em posição de impedimento, saiu atrasado. Os dois bandeirinhas estão dando mancada. Márcio Azevedo, torcida gosta. Elkerson domina no peito. Vai passar o Lucas. Rolou muito estranho o passe. Não foi nem muito forte, nem muito fraco, foi estranho mesmo. E agora o bandeirinha está marcando a falta do Lucas sobre o Wallace, o lateral esquerdo do Nova Iguaçu. O lance que o Arnaldo já comentou, né? O nosso super tiratema entra imediatamente em ação para dizer que não estava impedido e foi um lance claro de gol. O jogador dominou na frente do Jefferson, sozinho.
E o Bandeira que está sem atenção. Ele tem que prestar atenção no momento do passe. No momento do passe, o jogador estava quase 1 metro em condição e ele levantou a bandeira. Diga, Kiko Menezes. Sobre o esquema tático do Botafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira pediu agora que o Michael Suel, Andrezinho e o Elkerson se revezem na frente, armando as jogadas sem posições fixas. E que o Renato apareça como homem surpresa. Inclusive, nesse tipo de jogada, o Botafogo conseguiu um lance perigoso desse primeiro tempo, naquela cobrança de falta do Andrezinho, quando o Renato sofreu a falta na entrada da área. Aí o Andrezinho, trabalhando com o Marcelo Matos. Lado esquerdo, o Márcio Azevedo, já recebe o Márcio Azevedo. Marcelo Matos vai fazer a ultrapassagem por lá. Aí o Márcio Azevedo trouxe para o pé esquerdo, tentou o cruzamento para o Elkerson. Chegou o Naylor, tira dali. Aí a bola sobra com o camisa 10, Dieguinho. Tem bolinha anunciando que a rede balança. E é gol lá em Macaé. Juninho, pernambucano, abre o placar para o Vasco. Duque de Caxias 0, Vasco 1. Vai indo para sua segunda vitória no Campeonato Vasco. Se mantendo ao lado do Fluminense, os dois com 6 pontos nesse momento. Mas o Fluminense tem um melhor saldo de gols em relação ao Vasco. Que é esse o critério nesse momento sendo utilizado para desempatar os dois ali. Mas os dois estão se classificando nesse momento para a fase semifinal, como Botafogo, como Flamengo e Botafogo no grupo A. Nós teremos os 4 grandes. Aí você deve estar falando, mas não, isso é o comum. Não é, não. Essa história de que o comum é a gente ter 4 grandes nas fases semifinais, já eu dou alguns números para você. Aí o Elkerson tentou o cruzamento, o Naylor chega atirando. Bola vai sobrar do lado direito com o Marcelinho. Deu uma pedalada o Dieguinho, o Márcio Careca fez a falta. O juiz está marcando, o Márcio Azevedo fez a falta. O juiz está punindo o lateral com o cartão amarelo, o primeiro do jogo, por sinal, Arnaldo. Porque nesse lance o jogador do Nova Iguaçu ia escapar para puxar um contra-ataque e o jogador do Botafogo parou a jogada. E a regra é clara, parar no antijogo é cartão amarelo. 29 minutos, bola rolando, o primeiro tempo segue 0-0. No estádio Guilherme da Silveira, inaugurado em 1947, um jogo entre Flamengo e Bangu. O Flamengo venceu por 4-2. Mossoró. Toque do Márcio Azevedo, lateral que favorece o time do Nova Iguaçu ali para a direita. Botafogo chutou 2 vezes no gol, Nova Iguaçu nenhuma. Também na vez que saiu na cara do gol, bandeirinha deu impedimento que não houve, né? ,57% do tempo de posse de bola para o Botafogo, contra 43% do Nova Iguaçu. 10 minutos o Botafogo com a bola, o Nova Iguaçu com 7 minutos e meio do tempo efetivo de jogo, né? Tempo de bola rolando. Leandrão. Tocou atrás. Amaral. Levantou para a marcação do impedimento. Vamos ver o gol do Vasco? Também pedido o Mossoró, segundo assistente. O Vasco faz 1-0. Lá em Macaé, aí você vê o trabalho do Thiago Feltre e o chute do Juninho. Nossa, que chute do Juninho. No seu grande estilo, chute impressionante do Juninho pernambucano. O torcedor do Vasco continua feliz da vida. O Vasco teve alguns problemas essa semana com um atraso nos pagamentos de dezembro do 13º, mas os jogadores tiveram uma reunião, pediram para diminuir o volume da concentração. Nunca é legal esse clima, né? Mas o Vasco parece que conseguiu acertar parte desses atrasados aí. E está tudo sob controle no Vasco. Andrezinho. Elkerson. Márcio Azevedo. 31 minutos. Mais uma vez o Elkerson. Andrezinho. Michael Suel. Renato. Se movimentou o Lucas. Renato girou, olhou. Ficou difícil para passar. Recomeçou com o Antônio Carlos. Botafogo que joga no dia 14 de março, a estreia na Copa do Brasil contra o 13 da Paraíba. Michael Suel. Andrezinho. Louco Abreu tá ali pelo meio, louco para botar o pé na bola, né, Louco Abreu? Andrezinho, Lucas passou do lado direito. Andrezinho conseguiu lindo toque. Renato na direita para o Lucas. Vai para o fundo, Michael Suel, Louco Abreu, tocou de cabeça. E a bola foi pela linha de fundo, tá marcado o tiro de meta. É o que disse o Júnior, né? O Louco Abreu não havia tocado na bola ainda. Quando tocar, pode até fazer o gol, que é a função dele. O
pouquinha coisa. Se viesse um pouco mais baixa, fatalmente faria o gol, Luiz. Aquela subiu demais. Você vê que ele pega com ela já raspando a testa. Globo, a gente se liga em você. Itaú, use papel no que vale a pena. A gente falava há pouco das participações dos grandes na fase semifinal. Apenas em 5 dos últimos 16 turnos entre Taça Guanabara e Taça Rio que nós tivemos os 4 grandes. Ou seja, em 9 de 16 sempre houve a presença de pelo menos um pequeno. Quer dizer, não é fava contada assim como parece, não. Exatamente, os números, né, eles confirmam isso, né? A gente leva em consideração, principalmente na Taça Guanabara, o fato das equipes pequenas começarem já o seu trabalho em novembro, né, início de dezembro. Com isso, fisicamente estão sempre melhor do que os grandes que entram em férias um pouco mais tarde. Além daquelas equipes que conseguem, né, juntar jogadores jovens da base com jogadores já rodados. Quando essa alquimia dá certo, naturalmente tem bom desempenho. Andrezinho. Lucas. De novo pro Andrezinho. Domina. Tenta chegar ao fundo. O Luan encostou na marcação. Ele recuou pro Lucas. Vem levantamento. Passou por todo mundo. Quase o Elkson tocou. Michael Suel. Na fogueira pro Renato. O torcedor já mostra a primeira impaciência. Tenta o contra-ataque, o Zambi do lado esquerdo, Fábio Ferreira apareceu. Jogou essa bola para a lateral, tem pressa o Zambi para fazer a cobrança. Dieguinho. Tentou para o Leandrão. Antônio Carlos, já para bem de cabeça. A bola volta para o Amaral. Tocou no Elkerson, espirrada, ficou com o Marcelinho. Márcio Azevedo ganhou. Velocidade também desarrumado. Defensivamente o time do Nova Iguaçu. Márcio Azevedo vai para cima do Naylor. Tentou o drible, vai para o fundo, pintou cruzamento. Jogou muito alto e a bola foi pela linha de fundo. Vamos aos internautas que participam das nossas transmissões. Aplaude aí o Louco Abreu, Márcio Azevedo. A pergunta do João de Arapiraca, Alagoas. Com os outros 3 grandes do Rio na Libertadores, o Botafogo é o favorito no Carioca? Essa é uma pergunta, viu, João, que muita gente tem feito. E o Júnior responde para o João lá de Arapiraca, lá no estado de Alagoas. Valeu, João. Diga, Júnior. Vai depender, João. Eu acho que principalmente do desempenho dessas equipes da Libertadores, né? Vão priorizar, de qualquer forma, essa competição, que é a competição que os clubes realmente apostam muito. Mas nem por isso, né? Até porque Fluminense e Vasco já estão usando. A Fluminense ontem usou sua equipe titular e o Vasco já há 2 rodadas, né, joga com seus homens que vão disputar a Libertadores. Está marcado o impedimento aí do Lucas. Libertadores da América, quarta-feira, né? A gente está vendo que é mais um erro de impedimento, Arnaldo. 3 impedimentos marcados errados. São assistentes novos que estão sendo experimentados, que estão em experiência e demonstram que não tem qualidade. Olha só, esse impedimento de novo mal marcado. Olha, e o Super Tiro até mostra que nem não participava, mas nem o Louco Abreu estava adiantado lá no centro. Aí o Zambi. 3 impedimentos do Nova Iguaçu, 2 do Botafogo. Só que o do Nova Iguaçu, né, Arnaldo? E a cara a cara. É uma diferença grande, né, Luiz? É, sem dúvida. Luiz? Pois não, Kiko? Oswaldo, preocupado com a solidão do Louco Abreu, pediu que o Elkerson e o Michael Suel encostem mais no atacante para ver se ele consegue jogar um pouco mais hoje. Cruzamento aí do Marcelinho. Renato. Se enrolou ali com o Leandrão, mas o Fábio Ferreira dá um chutão lá para o meio do campo. Andrezinho, protege. Sofreu a falta, o juiz está marcando a falta que favorece o time do Botafogo. E essa história de jogar com 3 meias é uma moda no futebol mundial, né? Vários times jogam assim, seleção brasileira inclusive. E como disse o Oswaldo Júnior, que costuma destacar muito isso nos seus comentários, os jogadores se revezarem, porque quando você está com a bola, está atacando, esses 3 meias que ficam atrás do atacante, tem que ser meio bagunçado. Exatamente, Luiz. É aquela bagunça organizada, né? Aquela bagunça que você, na verdade,
você coloca nos treinamentos, por exemplo, a jogada pela direita, não tem necessidade do Elkeson ficar muito aberto. Precisa deixar esse espaço para o Márcio Azevedo, ele se junta ao Louco Abreu. Do mesmo jeito, quando a bola estiver do lado esquerdo, o Michael Soel se junta, né, ao Louco Abreu para ajudar nessa marcação, para sobrar alguém, inclusive os homens que vêm de trás, no caso o Renato, que é aquele que se aproxima mais. Enquanto o Júnior falava, a gente viu os três, olha, o Michael Soel com a bola, mais embaixo o Andrezinho, o Elkeson e o Abreu lá na frente. Esse é o sistema ofensivo ali do Botafogo. E quando os três estão mais centralizados, aí os laterais têm que estar atentos para fazer a função de avanço. Exatamente, né? Porque esse espaço ele abre, porque automaticamente os laterais, né, eles dão uma fechada para poder acompanhar esse homem na marcação. 38 minutos de bola rolando. Estamos no primeiro tempo, 0-0. O Vasco vai ganhando. Jogo do grupo B aí. Duque de Caxias 0, Vasco, um gol do Juninho Pernambucano. Nosso show do intervalo com a participação nobre de Léo Batista. Vai estar trazendo esses lances, os gols. E o que de mais importante está rolando no domingão à tarde para você. E hoje, no nosso quadro do show do intervalo do Campeonato Carioca de 2012, Histórias de um Gol. Vamos voltar a 1990. Valdeir e Carlos Alberto Dias, jogadores do Botafogo, relembram um gol na final contra o Vasco. O jogo foi 2-0 e o Botafogo, foi 1-0. O Botafogo venceu, foi campeão em 1990. Se não estou enganado, foi aquele jogo que o Vasco também cismou que pelo regulamento não sei o que, deu volta olímpica também. Mas o Botafogo foi o campeão e a gente vai relembrar para a torcida do Botafogo no nosso Histórias de um Gol com o Super Tirateima, com imagens da época para você curtir. Leandrão brigou com o Renato, melhor pro Renato. Aí o Lucas. Luiz, Andrezinho deu um toquezinho no vazio bonito. Eu ia dizer que o Leandrão brigou mais com a bola do que propriamente com o Renato, viu? Aí o Michael Suel recuando pro Andrezinho. A própria torcida cantou que tinha ladrão chegando. Michael Suel, Elkeson devolveu pro Michael Suel, chegou rasgando, tirando o Luan. Bola volta no Márcio Azevedo. É pressão do Botafogo nesse finzinho de primeiro tempo. Renato. Aí o Elkeson. Michael Suel, a bola é boa. Michael Suel vai no fundo do lado direito, tocou pro Lucas. O Wagner Eugênio dá um bico e joga essa bola para lateral. Globo, a gente se liga em você. Sandal, a vida gira em torno do sol. Aí o Renato, devolvendo para o Michael Suel. Finzinho de primeiro tempo para você. Michael Suel. E entregou para o Andrezinho. Andrezinho levou para o pé esquerdo. O bom é o direito. Tentou a devolução lá na ponta direita para o Lucas. Lucas protege. Está marcando o Amaral. Lucas conseguiu fazer o giro. O cruzamento saiu fraquinho. E o Wagner Eugênio domina. Zambi. O Elkeson fez até a falta ali, mas o juiz deu vantagem. Bola em profundidade. Mossoró. Fábio Ferreira. Maldito pela torcida. Ô Fábio Ferreira, esse corte de cabelo aí já está se repetindo. Vamos criar alguma coisa, né? Deve dar um trabalho. Aí fica diferente. Esse é o Leandrão. Fez o gol da vitória na primeira rodada do Nova Iguaçu sobre o Olaria por 1-0. Aí o Mossoró tentou o cruzamento, a bola bateu do Renato e saiu pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Nova Iguaçu. É o primeiro escanteio para o Nova Iguaçu na partida. O Botafogo teve 3. A nossa microcâmera colocada dentro do gol defendido pelo Jefferson. Não teve trabalho ainda. O Nova Iguaçu não finalizou nenhuma vez. Antônio Carlos se movimentando, marcando o Leandrão. Vem cobrança de escanteio, veja o levantamento, o Leandrão. O Nailor também foi, o Nailor se jogou, conseguiu tocar, mas a bola ficou fraquinha. E o Jefferson sai jogando com o Fábio Ferreira. Não foi tão boa essa bola do Jefferson ali. Falta já cobrada pelo Louco Abreu. Renato. Daí o Andrezinho. Elkeson se manda na ponta esquerda, polando o Andrezinho, perfeita. Aí o Elkeson, ele domina, Louco Abreu, tá lá na área, Michael Suel também. Ele fez o cruzamento, foi muito embaixo essa bola do Elkeson.
teve toda a liberdade de escolha para fazer o cruzamento. Luiz, é impressionante como o Elkson, né? Já no final do ano passado, ele tinha dado uma caída, né, no seu rendimento. E principalmente no lado técnico, que sempre foi o seu forte. Você lembra o primeiro semestre que ele fez? Foi um primeiro semestre muito bom, mas a parte técnica dele é o que chama a atenção exatamente nessa queda de rendimento. Renato. Andrezinho. Tentou a bola em profundidade para o Lucas. Globo, a gente se liga em você. Skol, alice-se e invada os melhores carnavais do país. (43 minutos). Primeiro tempo com alguns erros importantes de arbitragem, né, Arnaldo? Principalmente dos assistentes. E é bom lembrar que no domingo passado, no jogo Vasco 2, Americano 0, as meninas, a Lili e a Andréia, trabalharam muito bem com o assistente. E hoje os marmanjos, assim podemos chamar o Michel e o Luiz Felipe, estão pisando na bola. 3 impedimentos marcados erradamente, num jogo que é tão difícil chegar na área, que quando chega eles levantam a bandeira. Um total de 5 impedimentos, 3 foram marcados equivocadamente. É alto mesmo esse percentual de erro na marcação dos impedimentos. Os números do jogo, a nossa equipe que prepara os números de todos os campeonatos que a Globo transmite, nós temos a nossa equipe que faz o scout, né? A estatística do jogo. Está jogando aí o Antônio Carlos. Andrezinho. Tentou a bola em profundidade para Louco Abreu. Foi desarmado o Louco Abreu. 1 minuto de acréscimo. Informa Kiko Menezes. Vamos a 46. Amaral. Amaral cruzou para o Leandrão. Furou, Leandrão. O Mustela tá trabalhando no Nova Iguaçu hoje, o nosso furão. Tá aí o Zambi. Tocou mais atrás. Dieguinho. Marcelinho. Aí o Nailon. Os gritos do Condé. Trabalha, mas não dessa forma, né? Trabalha certinho, né? Acerta o passe, na verdade, que ele tá pedindo, né? Fica com a bola, né? Não perde essa bola, mas o Nailon não obedeceu o seu comandante. Tá no chão, Andrezinha, falta sobre ele. Vai ter um cartão amarelo aí, acho que era o Amaral que estava na jogada. O segundo cartão amarelo da partida, a gente teve um para o Márcio Azevedo. Andrezinho se prepara para fazer a cobrança. O que confirma já pra gente quem recebeu esse amarelo. Andrezinho vai lá para fazer o levantamento. Lá vem bola do Andrezinho. Olha o Antônio Carlos subindo. Escanteio. Amarelo para o Wallace, Luiz. O Wallace recebendo o cartão amarelo. A gente vê que os jogadores do Nova Iguaçu reclamaram que o Antônio Carlos teria empurrado. Vamos ver se empurrou mesmo. Ali, a jogada. Não houve nada. Tiro de campo, bem marcado. Ali o Louco Abreu se posicionando, o Elkerson também. Veja aí o Louco Abreu que já com a proteção dos dentes, né? Lá vem cobrança de escanteio do Andrezinho. Subiu o Nailon para tirar. Bola volta no Marcelo Matos. 46, é o último lance do primeiro tempo. Vai pintar cruzamento. Bola para a área, sobrou no Elkerson. Michael Suel chegou para fazer o corte, o Leandrão. No momento em que apita o árbitro, termina o primeiro tempo, fim de papo no Estádio Proletário. De 0 para o Nova Iguaçu, 0 para o Botafogo. Nosso show do intervalo está começando, tem muitas atrações. Já já, histórias de um gol de título do Botafogo. Agora, o repórter Kiko Menezes. Pois não, Kiko? Algumas vaias, esperando os jogadores do Botafogo na saída do primeiro tempo. E o Louco Abreu disse algo para o Andrezinho, inclusive sai de campo conversando com ele. A gente vai ouvir imagens do Estádio Proletário em Moça Bonita, Manaus. Te ama, Louco. Louco Abreu tem ídolos pelo mundo inteiro e gente de Manaus também presente no Estádio do Bangu. Vale um sorvetinho. E eu tô aqui com o Júnior pra gente analisar os lances do primeiro tempo desse empate, Nova Iguaçu e Botafogo 0-0, Júnior. Eu acho que o Luiz se deu principalmente que o Botafogo centralizou demais as jogadas, apesar de ter 2 jogadores, Michael Suel
né, jogando aberto junto com o Elkson, né? Como disse na saída do Andrezinho, colocaram um pouco, né, o Louco Abreu no jogo. Essa falta, Luiz, na verdade, do Andrezinho, eu acho que ele ficou muito longe da bola para bater da forma como ele gostaria. Tá aí o goleiro Jefferson participando novamente. E faltou o cruzamento bom, né? Quando a jogada se apresenta, como o mestre Tele dizia, quando a gente consegue atingir o objetivo de chegar na linha de fundo, se não acertar o passe, esse objetivo terminou não sendo alcançado. Nova Iguaçu joga um pouquinho fechado, né? Trazendo inclusive seus homens para fazer a marcação, deixando os dois zagueiros do Botafogo jogarem, Antônio Carlos e o Fábio, para, se tiver um erro, aproveitar na base da velocidade. Com o Botafogo, na verdade, com pouca criatividade, o que a gente viu nesse primeiro tempo. Nós estamos vendo um comparativo de jogadores que têm a mesma função, né? O Renato no Botafogo e o Luan, que foi o jogador que percorreu a maior distância no primeiro tempo entre todos. Olha, 5 quilômetros e 700 metros. A gente vê a velocidade deles, né? Eu lembro que a velocidade máxima nesse caso aí, 29, 30, são velocidades de arranque, né? Até X quilômetros a gente tem um jogador caminhando, etc. Bom, passes, olha como o Renato participa muito mais do jogo, né? 29 certos em 30. E o papel do Luan foi desarmar. Exatamente. E a gente vê que ele está bem mais recuado em relação ao Renato porque embaixo do lado esquerdo do Luan, né? O campo defensivo está embaixo do vídeo. E você vê como ele jogou basicamente no seu campo defensivo. A gente pode fazer esse comparativo, Luiz, principalmente até em função do que os jogadores têm que fazer dentro do campo. O Renato é mais um armador. O Luan joga muito mais naquela fase ali de contenção. Primeiro tempo com alguns equívocos da arbitragem, especialmente dos assistentes. A gente fica na expectativa da renovação, que os caras mandem bem, mas não foi bem o caso hoje, né? Porque o assistente é um trabalho muito especializado, tem que ter muito treinamento. Por quê? A regra é bem clara, é no momento do passe. Você vai ver que no momento do passe, o jogador está em condição legal, tá 1 metro em condição legal. Isso é no momento do passe. Quando a bola chega, ele vai estar lá na frente. Aí o bandeira vai, que não está prestando atenção, levanta a bandeira e mata uma jogada perigosa. Mais um lance que a gente vê que o jogador do Botafogo, o Lucas, está legal, né, Arnaldo? Exato. Esse é mais difícil, mas também o bandeirinha errou. Kiko Menezes, alguma modificação para o segundo tempo? Mudou o Nova Iguaçu, entrou o Chiquinho, lateral esquerdo, no lugar do Wallace, que recebeu um cartão amarelo e deu aquela furada no primeiro tempo, Luiz. Portanto, uma modificação, o Chiquinho no Volta Redonda. No lugar do Wallace, o Chiquinho que veste a 16, no lugar do Wallace, número 6. Começando o segundo tempo. Por enquanto, 0-0, Nova Iguaçu e Botafogo. Botafogo já no primeiro jogo contra o Resende demorou para construir a vitória. O fato se repete, dessa vez como visitante. Olha o Zambi. É rápido o Zambi. Jefferson para fazer a defesa. Aí o Andrezinho. Uma certa liberdade o Andrezinho. Postou ali o Mossoró na marcação. Você está vendo aí o Chiquinho. Com a número 16. Saiu o Wallace, número 6. Márcio Azevedo. Próxima quarta tem Libertadores, Real Potosí e Flamengo no Engenhão. O Flamengo perdeu por 2-1 lá no alto do morro na Bolívia. Tem que vencer por 1-0 ou por 2 gols de diferença para chegar à segunda fase da Libertadores. Vale um lugar na segunda fase da Libertadores. Michael Suel. Elkerson. Aí protege o camisa 9, protege o Elkerson. Tentou a jogada para o meio. Foi desarmado ali, Wagner Eugênio cortou. Jogada para o Dieguinho. Falta cometida pelo Marcelo Matos sobre o Dieguinho. Eles vão caminhando lado a lado, um resvala no outro, o outro resvala no um. E agora Fábio Ferreira fez o corte. Elkerson. De novo ele foi desarmado. Renato. Lucas. Encostou na marcação o Chiquinho. Aí o Lucas. Tentou pelo meio para o Michael Suel. Botou na frente, tinha o Elkson livrinho. Mas preferiu a jogada individual, o Michael Suel. Botafogo que o ano passado teve um ano, do ponto de vista das conquistas, digamos assim, um ano que não foi legal para o Botafogo, né? E no Campeonato Estadual o Flamengo ganhou os 2 turnos. Na Copa do Brasil o Botafogo caiu para o Avaí, naquele jogo, muita confusão lá em Santa Catarina.
E no Brasileiro, depois de brigar pela liderança nas últimas 10 rodadas, ganhou um jogo e terminou no meio da tabela. Eu acho que o que deixou, na verdade, a torcida do Botafogo aquele gosto amargo, Luiz, foi a campanha do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Botafogo, inclusive, até, sei lá, a última parte do campeonato vinha brigando com chance de ser campeão. E terminou no final mesmo, nas últimas rodadas, teve uma queda muito grande, terminou nem se classificando para a Libertadores. Na metade do segundo turno, o Botafogo jogou contra o Corinthians, venceu o líder do campeonato lá no Pacaembu, deu a impressão que ia brigar mesmo pelo título, né? Aí ele teve 2 chances de ser líder, não foi, perdeu na Vila para o Santos, perdeu também mais um jogo que não me lembro, foi pro Figueirense por 1-0, né, no Engenhão, e depois só conseguiu uma vitória nas últimas 10 rodadas e ficou no meio da tabela, né? Que para quem brigou em 2/3 do campeonato pela ponta, ficar fora da Libertadores foi uma derrota, né? Vai lá o Elkerson para fazer a cobrança do lateral. E o time é o mesmo. Esse aí é um dos diferentes, é o Andrezinho. Márcio Azevedo ganhou a condição de titular esse ano. Louco abriu, se movimenta na grande área. Naylor tirou. Bola volta na esquerda de novo para o Márcio Azevedo. Tentou botar na frente. Mossoró acompanhou. É escanteio que favorece o time do Botafogo. É o 5º escanteio para o Botafogo. Você vê aí o Michael Suel e o Elkerson. O Elkerson chegou até a seleção brasileira depois do primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Todo mundo gritando com todo mundo. O goleiro está preocupado com o posicionamento do Dieguinho. E aí vai o Andrezinho. Fábio Ferreira. Leandrão. Meio sem jeito, mas tirou dali. Lembra aquele centroavante antigamente, né? Que existiu só para botar a bola para dentro. Como diria o Dadá Maravilha, um dia o time começou a tocar muita bola. Falcão, Batista, ele saiu de campo. Aí os caras, que isso, Dadá? Não, quando vocês quiserem fazer gol, me chamam, porque tocar não é comigo, não. Aí o Renato. Bola resvalada para o Antônio Carlos. Ele chega à linha de fundo, fez o drible, que lance, recuou para o louco, chegou para cortar o Wagner Eugênio. Agora voltou no Márcio. Tentou botar na frente, Mossoró acompanha. E rola a bola com categoria o Mossoró. Bom, é evidente que muitos de vocês que estão aí sentados, tranquilos, curtindo aqui a nossa transmissão, não se lembram do Dario Maravilha. Foi um centroavante, campeão mundial em 1970 com a seleção, jogou no Flamengo, fez história no Atlético Mineiro e sempre foi muito folclórico e de muitos gols. Foi campeão brasileiro no Internacional, foi sendo artilheiro do campeonato. Que lance do Antônio Carlos. Aí você viu o Amaral, tocou para o Leandrão, devolveu para o Amaral, tá impedido. Bandeirinha marcou impedimento. Quer dizer, tá impedido, não, tá marcado o impedimento. Depois do que aconteceu no primeiro tempo, é melhor colocar assim. Tá um pouco na frente e ver como é que são as coisas. A gente não acredita no que o assistente marca. Quando ele acerta, a gente ainda fica esperando para ver a repetição do lance. Esse joelho dele, mas o joelho dele tá na frente. Difícil o lance, mas vamos dar crédito ao assistente nesse lance. O Amaral, quando chutou de esquerda ali, o jogo já estava parado. Ele próprio arrefeceu a jogada, né? O desenrolar não seria talvez esse que foi aí. Mais um complicador para a arbitragem desse jogo. Tem os mosquitinhos que estão incomodando a todos. Quando isso cai no olho, arde toda a vida. Daqui a pouco, quando a imagem fechar, você vai ver um monte de mosquito que está atrapalhando. Marcelo Matos. Aí Michael Suel. Louco abriu, se movimenta. Elkerson também. Michael Suel. Vem na jogada individual. Bola espirra. Sobra na direita com o Renato. Devolve para o Michael Suel. Renato passa na direita. Lucas também. Aí o Renato. Protegeu, levantou pro Elkerson, dominou bonito, o goleiro saiu, Elkerson cruzou pro louco, subiu, Wagner Eugênio botou para escanteio. O Elkerson vai no fundo. 3 para marcar o louco Abreu ali. O Elkerson vai. E o Wagner tinha ficado na saudade do toque do Elkerson. Volta lá para tocar a bola para... Ih, tiro de meta, então? Ele deu um toque de mão. Olha o mosquitinho aí. Haja mosquitinho, hein? Não adianta botar repelente, Arnaldo. Você usava repelente? Não tem jeito, é muito repelente, porque tá todo gramado tá assim. Mosquito mesmo que nos mete medo, mosquito da dengue.
que devemos continuar tomando todos os cuidados nos últimos anos para evitar que a situação se agrave. Né? Michael Suel, Louco Abreu foi pelo meio. Na esquerda, Andrezinho. Andrezinho protege, levantou, buscando. Lá na direita, o Elkerson subiu para fazer o corte. O Wagner Eugênio de novo. Bola sobra na esquerda com o Wallace. Tenta sair jogando o Nova Iguaçu. Botafogo segue pressionando, segue tendo posse de bola, mas impressionante como finalizou pouco o Botafogo. Foram 3 finalizações no jogo. Passamos de 8 minutos do segundo tempo. Vasco segue vencendo o Duque de Caxias lá em Macaé por 1-0, gol do Juninho Pernambucano. Marcelo Matos. Casquinha do Louco Abreu. Justa marcando a falta sobre o Elkerson. E vai ter cartão amarelo para o Wagner Eugênio. Chegou atrasado, quase arranca o calção do adversário, olha só. O short do adversário ficou preso na chuteira dele, ele entrou de pé alto. Ficou preso no cravo da chuteira, se pega na perna, machuca, viu? Exatamente. E ali não tem caneleira, não. Nona falta cometida pelo Nova Iguaçu, o Botafogo fez 10. Veja o Louco Abreu. Aponta pra lá, aponta pra cá. E os mosquitinhos estão ali. O Andrezinho fez o levantamento. O Jefferson saiu. Quase passou da bola. Sobrou pro Fábio Ferreira. Antônio Carlos está de braço levantado pedindo. A bola vai pra ele. Antônio Carlos dominou. E o juiz está marcando o toque. Toque do Antônio Carlos. Vamos ver se o Antônio Carlos ajeitou com o braço mesmo. No ombro, né, não? Na manga da camisa, ali é ombro, manga da camisa, cotovelo. Os mosquitos continuam. É muito mosquito mesmo. Você que ainda pode acompanhar as transmissões da Globo em alta definição, eles ficam mais claros ainda, né? Transmissões em alta definição da Globo, você que tem, por exemplo, televisor de LCD em casa, não tem nem, né? Que se compra mesmo, você bota lá e vai ter o seu sinal aberto em alta definição. Espetáculo. Luiz, esse é o tipo do jogo que ele pode ser definido a favor do Botafogo, exatamente numa bola parada, né? Por esse que bate bem na bola, e tem o Louco Abreu como bom finalizador do jogo aéreo, além do Fábio Ferreira e o Antônio Carlos, porque a mesma dificuldade ela continua. E o resultado é tão surpreendente, né? Tem muito ainda de jogo pela frente. Mas ano passado, por exemplo, em 2011, o Botafogo teve 4 empates contra times pequenos. Em um campeonato que foi dominado totalmente pelo Flamengo. Ano passado, ganhando os 2 turnos. Mas em 2010, que o Botafogo ganhou os 2 turnos, foram 11 vitórias e 1 empate nos confrontos do Botafogo contra os pequenos. Nos últimos anos, o Botafogo vem tendo supremacia enorme contra os pequenos. Dieguinho. Tentou pro Mossoró, cruzamento pro Leandrão. Lucas chegou para cortar. Lucas fez o certinho, se ele não acompanha o homem, fica olhando a bola, numa dessa dança, viu? Michael Suel, Louco Abreu, Bolinha anuncia que tem gol. É gol lá em Macaé, hein? O Herrera vai entrar já já. Gilcimar empata para o Duque de Caxias. 1 para o Duque de Caxias, 1 para o Vasco. Fábio Ferreira. Na última partida, o Herrera entrou no lugar do Elkerson e aí houve uma inversão de lado, né? O Michael Suel passou a jogar do lado esquerdo, papel que ele desempenhou ano passado, e o Herrera entrou do lado direito e decidiu o jogo, entrou muito bem, né? E corre o risco, sabe de quê, Luiz? De entrar o Herrera, o Botafogo conseguir, que é o seu objetivo, aí ele vai ser obrigado a efetivar o Herrera no time. Andrezinho. Tentou a jogada para o Louco Abreu. Escapando até do Louco Abreu. Michael Suel, Louco Abreu. Boa bola para o Andrezinho. Wagner Eugênio joga para escanteio. É o 6º escanteio para o Botafogo. Wagner Eugênio tá ali. Vamos lá, rapaziada. Luiz. Diga, Kiko. No Botafogo, Herrera com a camisa número 17 no lugar do Elkerson.
Entrando, portanto, o Herrera com a 17. O Herrera entrou muito bem no último domingo. Daqui a pouco a gente fala até mais um pouquinho dessa relação. E os mosquitinhos atrapalhando ali o Herrera, que já recebeu, fez o cruzamento. Antônio Carlos dominou, tentou para o Marcelo Matos, rasga Naylor. Bola tocada na esquerda, recebe Andrezinho. Andrezinho protegeu, de pé direito. Levantamento, Fábio Ferreira foi no segundo andar. O Jefferson fez a defesa. E já sai jogando rapidamente. Vai tentar o contra-ataque o time do Nova Iguaçu. O lado direito vai passando com velocidade, mas o passe não foi legal. O Herrera, o ano passado, ele chegou a convocar uma entrevista coletiva para falar desse esquema que tem uma linha de 3 meias, que ele não sabia jogar assim. E por isso ele pediu para o Caio Júnior que se fosse para jogar assim, ele não queria jogar. Ele gosta de jogar como segundo atacante. Tem muita diferença mesmo? Tem, Luiz. Tem para quem não está acostumado a fazer essa volta para marcar, entendeu? Então, o que eu penso é que ele, na verdade, não estava tendo forças para poder encostar no Louco Abreu quando ele fazia aquela função de voltar para ajudar na marcação. Michael, jogada individual. Tentou no Herrera. Nader tirou. Saiu jogando o Dieguinho. Chiquinho, 13 minutos do segundo tempo. Lembrando sempre que a partir do 20º minuto, assim que a bola parar, a gente tem a parada técnica. Tá marcado o impedimento aí do Leandrão. Depois acho que teve um joelho com joelho ali entre ele e o Antônio Carlos. Ou um pisão. Vamos ver de novo a marcação do impedimento. Parece que tá mesmo, né, Arnaldo? O impedimento foi claro, mas no lance seguinte, o pisão foi sem querer. Ui, pisou mesmo. Que ele saiu depois, levando também a mão ao joelho, e aí a nossa linha do Super Tiratema mostrando o que disse o Arnaldo, o impedimento. E depois o Leandrão tomou esse pisão da olha, hein? Sabe por que eu disse que era logo pisão, Luiz? Porque quando ele toma a pisada, você vê que ele sai capengando. E é o primeiro... Evitar de botar o pé no chão. Olha só como é que ele sai, tá vendo? Olha lá, Se ele tiver um joanetezinho, então... É que foi do lado de fora, tá vendo lá? Ele botando a mão pro lado de fora, olha lá. Ele pisa do lado do dedo mínimo do pé. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura maior que as outras operadoras juntas. Diga, Kiko. Tem gol acontecendo no domingão. É gol do Vasco. Olha a bola em profundidade pro Lucas. Saiu bem o Jefferson. O Vasco com o Alexandro. E já na parada técnica a gente vai mostrar o que de melhor tá rolando em Macaé. Um gol do Duque de Caxias, um gol do Vasco, movimentado o jogo em Macaé, 2-1 para o Vasco. Gol do Alexandre. São vários jogadores com 2 gols, né? Gilcimar, Jael, Araújo, Rômulo. Agora também o Alexandre com 2 gols como artilheiros do campeonato. Dieguinho. Leandrão ainda não voltou. Aliás, ele quase não saiu, né? Amaral. Leandrão é muito pesado. Maquilo, não vou carregar ele na segunda vez, não. Os caras quase desistiram. Foi engraçado. Quase que derrubaram o Leandrão. Luan. Aí o Mossoró. Tirou daquele pedaço que tá ruim. Bateu pro gol. Jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Voyage. Quem conhece não quer outro sedã. Aí o Márcio Azevedo. Daqui a pouco tem as atrações do segundo tempo do Domingão do Faustão para você. Tem a presença da Dira Paz falando sobre o sucesso da Celeste, sua personagem em fina estampa. E logo depois do futebol, a segunda parte do Domingão do Faustão. E olha, nesta terça, logo depois do Big Brother Brasil, tem a estreia da nova temporada de Amor e Sexo. Aí o Antônio Carlos. Herrera.
Aí o Herrera. Tentou o cruzamento. E arrumou o escanteio. O Herrera tem isso, né? É um jogador que não desiste. Ele é atuante, o Herrera, né? E ainda teve que lidar com a bola quicando ali, o gramado irregular. O calcanhar dele bateu no chão antes do cruzamento. E vem cobrança de escanteio. É pressão do Botafogo. Levantamento, Antônio Carlos. Jefferson soltou e recuperou. 18 minutos de bola rolando. Estamos no segundo tempo, 0-0. Bola em profundidade para o Zambi. Olha o Jefferson. Saiu da área, driblou. E depois corrigiu, rapaz. Podia tocar no Márcio Azevedo, mas... E o Jefferson grandão fez uma temporada maravilhosa ano passado no gol do Botafogo e no gol da seleção brasileira também. Mas ele correu o risco agora, Luiz, principalmente pelo fato do gramado estar molhado. Andrezinho, Renato, Marcelo Matos. Liberdade para o Lucas. Zambi encosta agora na marcação. Lucas cruzou, Herrera. Bola vai sobrar para o Michael, cortou! O zagueiro voltou de novo para o Lucas. Cruzamento, vai fechar o Louco Abreu. Tocou de cabeça. De novo. O Wagner Eugênio tira dali. Agora ficou madurinho o gol do Botafogo. Renato. Pro Louco. Dominou. A chance do gol. Driblou o goleiro. Foi desarmado o Louco Abreu. O juiz está marcando. Falta do Louco Abreu depois, quando o zagueiro vai tirar a bola, ele dá um rapa por trás. Olha a bola do Renato, que maravilha. Ah, tem um toque de mão do Louco também, hein? Ele deu falta nesse lance. E o Bandeirinha tinha dado tiro de escanteio. Agora, olha lá. Opa! Com a mão. Com a mão. Mas ele não deu esse toque de mão, não. Ele deu falta aí. E o Vigia? Vigia não faz nada, só vigia. Vigia não acontece nada. Marcou escanteio na frente, estava a 2 metros do lance. 19h55, a bola está parada aí. O juiz esperou os 20 gravados, aí está o fiscal de linha de fundo. E nesse momento nós temos a parada técnica. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. Na parada técnica de 0 para o Nova Iguaçu, 0 também para o Botafogo. Você tem alguns dos lances da partida, mas se houve 20 minutos emocionantes neste segundo tempo, esses 20 minutos foram em Macaé, Vasco e Duque de Caxias. A voz marcante está de volta, Léo Batista. Isso, Luiz, com muita chuva lá. Olha, Juninho bateu de primeira e quase empatou a partida. Que chance, perdeu o Duque, hein? Aí o Felipe Bastos saiu jogando errado. O Rafael Augusto recuperou e tocou para o Gilcimar, que mandou de longe e empatou a partida 1-1. Mais uma vez aí o chute do camisa 9 do Duque. Juninho bateu escanteio, o Alexandre empurrou para a rede. No lugar onde o artilheiro tem que ficar. 2-1 Vasco. Luiz Roberto, muita chuva, hein? Muita chuva no norte fluminense, em Macaé. Tá aí o Oswaldo Oliveira conversando com os seus jogadores. Vamos dar uma olhada aqui em alguns números, em alguns detalhes dos laterais. Chove também no Estádio Proletário em Moça Bonita. Chuva para todos os cantos. Os dois laterais, veja que o Lucas percorreu uma distância maior, 7 km e 300 metros. A velocidade de pique deles é alta, porque são jogadas de linha de fundo, né? E o Lucas fez 2 contra 1 do Márcio Azevedo. E você observa o posicionamento deles, o campo defensivo está embaixo do seu vídeo, né? Eles são laterais, cada um no seu lado. E ocupando muito aquele setor ali próximo do meio campo, que aí só vai na boa. Dali pra frente é só quando a jogada é com ele mesmo, né? Porque tem time aí que os dois avançam simultaneamente e não dá certo, né, Júnior? Então, aí você é obrigado a segurar os dois homens que ficam ali na frente da defesa, Luiz. Senão fica um espaço muito grande para os zagueiros, né, o central e o quarto zagueiro, para poder cobrir essa jogada. Aí o Andrezinho, ele faz o levantamento. Bola tocada para o Herrera. Tá marcado o impedimento do Herrera, hein? Quando houve lançamento lá no alto, o Bandeirinha já estava levantando com muita convicção.
E ele está impedido mesmo. Está impedido no momento do passe. Mais uma vez, o impedimento do Herrera. E até a nossa lente está sofrendo com os pingos. Você pode observar em casa aí, né? Essas manchinhas brancas. Essa câmera, por exemplo, está em uma outra posição. Provavelmente protegida por alguma capa ali. Não tem nada. Mas pronto, a lente está limpa de novo. O pessoal está muito ligado, né? E tem gol acontecendo. Por sinal, são 2. Vamos aos gols, olha. O americano o Boa Vista fez primeiro 1-0 com o zagueiro Fábio Braz. E Adalberto empatou para o americano. Boa Vista jogando de visitante. Boa Vista que de novo promete uma boa campanha aí, né? Aí o Michael Suel. Com a entrada do Herrera, ele inverte, joga do lado esquerdo a partir de então. O Márcio Azevedo. Herrera também se aproximou, ele fez o cruzamento para o Andrezinho. Chegou para fazer o corte, Wagner Eugênio, escanteio. Aí o Louco Abreu fez 2 gols na primeira partida. A vitória sobre o Resende. Mais uma vez o Márcio Azevedo cruzando. O Andrezinho quase raspou ali na bola. O Lucas ali atrás. E a cobrança do Andrezinho. Bola desviada. Vai o goleiro. Saiu para fazer a defesa jogar. O Herrera, na verdade, chegou a reclamar de que esse toque com o peito do Mossoró. Me pareceu estar ali na jogada. Teria sido com o braço. E já sai o próprio Mossoró pela direita. Entrou a jogada para o Zambi. O Zambi pediu num lado, bola para o outro. Saiu o Jefferson. Já faz a ligação ali com o Renato. Marcelo Matos para o Andrezinho. Terceira rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara acontece no meio de semana. Aí o Michael Suel. Botafogo joga na quinta-feira contra o Madureira. O jogo vai ser em Conselheiro Galvão. À tarde, na quinta-feira, dia 2. Aí o Herrera. Falta do Herrera sobre o Naylor. O Herrera faz aquele gesto de... Como é que pode, né, seu juiz? Com a mão, meio jogando a mão pro ar. Mas está marcada a falta do argentino. 23, hein? Segundo tempo. Marcelo Matos. Dá um chutão lá para o ataque buscando o Andrezinho. Márcio Azevedo. Mossoró ganhou do Márcio Azevedo, mas não ganhou do Fábio Ferreira. Mais uma partida correta o zagueiro do Botafogo. E a falta sobre o Michael Suel. Quarta-feira tem Libertadores, primeira fase, Real Potosí e Flamengo. Segundo jogo decisivo. O Flamengo perdeu por 2-1 o primeiro, precisa vencer por 1-0 ou por 2 de diferença para chegar à segunda fase da Libertadores. Diga, Kiko Menezes. Segunda modificação no Nova Iguaçu, vai entrar o Luquian, atacante, no lugar do Leandrão. O Luquian tem a número 18. Leandrão que percorreu 6 quilômetros e 900 metros. Louco Abreu. Está marcada a falta do Louco Abreu. O Louco Abreu está ali fazendo ponderações para o juiz que impugnou o ataque do Botafogo, marcando a falta. O Abreu está batendo assim no pulso, como se estivesse tocando no relógio, né? E o pessoal do Nova Iguaçu já demora um pouquinho para a cobrança das bolas paradas, obviamente. Afinal, 25, vai ter cartão aí. Cartão para o Naylor, do capitão do Nova Iguaçu. Michael Suel. Foi desarmado, brigou, ganhou, tocou no Andrezinho. O Andrezinho quase caído ali. Conseguiu dar uma sequência, digamos assim, na jogada. Antônio Carlos. Aí o Fábio Ferreira. De novo no Antônio Carlos. Aí tome levantamento. Tentou de cabeça o Herrera para o Louco Abreu.
E é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, use papel no que vale a pena. O Vasco segue vencendo por 2-1. A gente viu há pouco nas imagens que o Léo Batista mostrou pra gente que chovia forte em Macaé. Por sinal, a chuva aumenta. Já já a gente vai mostrar imagens da dificuldade que os jogadores estão tendo de manter a bola em jogo em Macaé, no Duque de Caxias e Vasco. Cruzamento, toque de cabeça do Luquian, foi pela linha de fundo. Por sinal, vamos ver então imagens da chuva. A gente tá vendo vários pontos alagados. O Diego Souza fazendo cavadinha para levantar a bola. Que quica, para, aí já não tem mais futebol. O goleiro tem que fazer. E a bola não sai, não adianta. Tem que jogar a bola para fora, tem que tirar ela do chão. Aí o Alexandre tentando fazer também embaixadinhas. Você era rigoroso para interromper um jogo quando estava muito molhado, Arnaldo? Olha, a gente pensa sempre em interromper, mas depois dá tanto transtorno para a federação marcar novo jogo, o juiz pensa 2 vezes e consegue levar até o final. Isso é que geralmente acontece. Lucas. Aí vem o Lucas. Tentou ganhar do Chiquinho. Tirou o Amaral. Renato toca de cabeça para o Matos. Estádio Coletário informa. Antônio Carlos. Lateral que favorece o time do Botafogo pela direita. A chuva por aqui segue fraca, né? Em comparação com a de Macaé. Temperaturas amenas no sul, no sudeste do Brasil, em pleno verão, como há muito não se registrava. Tá um monte de lugar que foi frio mesmo, né? São Paulo, Curitiba. Negócio de 13, 14 graus, você acha, em janeiro. O Andrezinho caído com a marcação do Amaral e a falta marcada, favorecendo o time do Botafogo. Vai lá o Renato para fazer a cobrança. Veja a concentração do Renato. Partiu o Renato, pé direito, Abreu subiu. Aí o Márcio Azevedo. Lateral que favorece o time do Botafogo. Nesta terça, depois do Big Brother Brasil, tem a estreia da nova temporada de Amor e Sexo. Andrezinho na cobrança. Aí o Michael Suel. Na entrada do Herrera, o posicionamento do Michael Suel e do Herrera, ele fica mais definido em relação à presença do Elvis. O Michael está mais mesmo aqui do lado esquerdo e o Herrera mais mesmo do lado direito. E a posse de bola aí do Nova Iguaçu. O Andrezinho que está mais apagado no segundo tempo, né, Júnior? Participou, né? Muito menos em confronto ao que fez no primeiro tempo, quando ele foi, na verdade, o homem de criação do Botafogo. E aí vai entrar o Felipe Menezes. A gente está falando desse... porque a bola não está passando no meio, não está sendo criada a jogada por ali. Né? Exatamente. O Felipe talvez seja, né, o homem adequado para poder fazer com que essa bola possa chegar, Luiz, um pouco mais limpa, né, para os homens de frente, para tentar a finalização, coisa que não está acontecendo. Mais um gol do Vasco. Diego Souza, no meio daquela piscina, cartão para o Louco Abreu. 3 para o Vasco, 1 para o Duque de Caxias, gol do Diego Souza. Louco Abreu ali por conta de ter botado o cotovelo. O juiz estava bem de frente para o cotovelo do Louco Abreu. Foi bem aplicado o cartão, Arnaldo? É discutível, porque ele sobe sozinho, ele já tinha ocupado espaço, ele abre o braço, que é normal ele abrir o braço, e o jogador vai, pula sobre ele e choca com o seu rosto, olha só. Mas ele fez um movimento perigoso. Esse movimento para trás dele é um movimento intencional, está bem aplicado o cartão. O Louco Abreu contestou, bateu o papo, reclamou, mas foi cartão amarelo bem aplicado. E essa forma também da posição do braço, né, Arnaldo? Que é uma alcinha de xícara, digamos assim. Com o braço esticado e tal, o cara pode até botar para trás para se proteger. Mas realmente esse movimento fica agressivo. Diga aqui com o Menezes. Vamos aproveitar para a gente ver o gol do Vasco, então, o terceiro do Vasco.
Vamos ver se é polo aquático ou é futebol. Jogada pela direita, cruzamento. Não, é futebol. Diego Souza, de peixinho. Já ficamos molhados, vamos de peixinho. O direito a sair ninando ali, homenageando. Às vezes a gente sempre é levado a dizer homenageando um filho que chegou, que está por chegar. Mas às vezes não é um filho, pode ser um sobrinho, né? Filho de um amigo. Felipe Menezes em campo. Substituição no Botafogo. Sai Andrezinho, entra. A gente ouviu pelo sistema de som aí, né, que saiu o Andrezinho. Uma coincidência, exatamente quando a gente arguía aqui o Júnior sobre essa questão do armador, entrou o Felipe Menezes, que vem jogando bem desde o ano passado, assim, entra, vai bem, faz gols. Aí ele com a bola, olha, Felipe Menezes. Aí conduzindo o Botafogo. Aí vira o jogo na dele, botou na fogueira essa bola. Puxa vida, sequei o Felipe Menezes. Chiquinho. Renato vai na marcação. E tem gol acontecendo. Vai ficando agitada a tarde. É gol do Rezende. Olha, Rezende que fez jogo bom com o Botafogo, né? Gol do Quinho, 3-0 para o Rezende em cima do Olaria. Segunda derrota do Olaria. Por enquanto, Olaria, Duque de Caxias e o Bangu sem nenhum ponto. Chiquinho. Aí sai jogando o Botafogo, Antônio Carlos. 32 minutos do segundo tempo. Felipe Menezes. Renato. Mais uma vez o Felipe Menezes. Tentou bater de pé esquerdo, a bola vai voltar para o Marcelo Matos. Renato. Recebeu o Renato, olha o Menezes livre. Renato preferiu levantar. Herrera desviou de cabeça para o Abreu. Bola voltou no Menezes, tentou para o Abreu. Estava muito adiantados. Michael Suel não alcança. E o Jefferson ficou com a bola. Portanto, o Rezende, lá em Rezende, no estado do SESI, vai ganhando o Olaria por 3-0. Houve um torneio preparatório no Vale do Paraíba, conquistado pelo Rezende, né? Aí você viu o Michael Suel. Faz o giro. Domina o Michael Suel. Herrera está na ponta direita, bola para Herrera. Passou o Lucas, levou a marcação. Herrera tocou para ele, foi no fundo. Cruzamento, vamos ver o louco Abreu. Subiu, de cabeça para o Márcio Azevedo. O Mossoró sai jogando. Vamos, caralho! Como é que pode, né? Tem tudo para fazer um jogo. Bom, tá com câmeras o Mossoró e tal, mas... que nem ele sabe o que ele quis fazer. Acho que ele quis botar a bola pra fora por causa das dores, viu? Na batata da perna, gente. Não é porque, olha, não olha pra lado nenhum. Quase que ele acerta o Dieguinho. Os internautas que participam das nossas transmissões, mandando seus vídeos, suas mensagens em texto. Vamos à participação daqui a pouquinho. Bom, entrou? Vamos lá. Oswaldo de Oliveira deveria escalar Herrera e Louco Abreu no time titular? É a pergunta do Eduardo de Ipatinga, Minas Gerais. Valeu, Edu. O Júnior responde já, porque o Antônio Carlos leva o time. O Antônio Carlos adiantou forte, o Herrera vai se matar lá, chegou, mas saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Evidentemente que por aquilo que a gente ouve do Herrera e tudo, teria que ter uma mudança de sistema de jogo. De esquema. Se ele jogar com dois homens enfiados, né, o caso do Louco Abreu e o Herrera, naturalmente ele vai ter que usar 4 homens no meio campo, né, Luiz? Senão ele vai perder o meio campo, que é exatamente o setor mais importante da equipe, onde na verdade você ganha e você perde os jogos. O conceito dele é manter exatamente esses 3 homens, Michael Suel, Elkson e o Abreu. Aí fica difícil porque o próprio Herrera já disse que fazer aquela função de chegar na frente e voltar para marcar não é muita dele. Aí o Marcelo Matos. Herrera devolve no Matos. Foram 4 finalizações do Botafogo apenas e 2 do Nova Iguaçu. Herrera adiantou. Wagner Eugênio. Falta do Herrera, marcou o juiz. Globo, a gente se liga em você. Sandal, a vida gira em torno do sol. O Mossoró está com muitas câimbras. E vai entrar o Caio no time do Botafogo. É isso, Kiko Menezes?
Isso, Luiz. Vamos ter duas alterações agora. Primeiro, no time do Nova Iguaçu, entra o Paulo Henrique. Ele é volante no lugar do Mossoró, como você disse, saindo com dores fortes, com câimbras. E o Caio entrando no time do Botafogo com a camisa número 16 no lugar do Maicossuel. O Andrezinho, quando deixou o campo, saiu bastante contrariado e passou alguns segundos no banco de reservas, balançando a cabeça de forma negativa. A gente tá vendo aí o Caio não conseguiu se firmar no Botafogo, né? Surgiu como talismã do time há 2 anos, mas segue sendo o jogador que entra no transcorrer das partidas. Toda vez que ele é escalado de cara, parece que dá um branco no menino. Bom, o Caio no lugar do Maicossuel. Mossoró percorreu 8 km, 800 metros, quase 9 km. É o que se corre hoje em dia mesmo, os caras correm muito. Herrera brigando pela posse de bola. Vai manter o Caio do lado esquerdo, vai fazer o que? Eu acredito, Luiz. Vai colocar o Caio para jogar da mesma forma como vinha jogando o Maicossuel, aberto, num dos lados, né? Aí o Marcelo Matos. Caio que acabou de entrar. Domina o Caio. Cida gosta. Se manda o Caio. Herrera já fez a ocupação do espaço pelo meio. Caio tenta chegar no fundo. Aí descolou o cruzamento. Bola passou. Vai o louco Abreu. Subiu para fazer o corte o Paulo Henrique, que acabou de entrar e jogou essa bola pela linha de fundo em escanteio. A gente tá vendo alta disputa ali. O louco Abreu. Veja que o zagueiro Naylor tá com uma proteção no nariz ali depois daquela bola que o Abreu subiu com o cotovelo. Vai subir o Fábio Ferreira. O Naylor tirou. E a bola sobra na direita com o Amaral. Dieguinho. Contra-ataque do Nova Iguaçu. Vai tentar o Zambi. Aí Jefferson saiu para fazer a defesa. Já faz a ligação imediatamente. Tem pressa o Botafogo. Aí você vê o Antônio Carlos. Perdão, é o Fábio Ferreira. Vai curtir uma de atacante. Vira o jogo do lado esquerdo. Domina Márcio Azevedo. Encosta o Renato. O Caio abre pela esquerda. Ele toca no Renato. Renato já ajeita para o Felipe Menezes. Felipe Menezes tem Herrera fazendo a infiltração. Muito forte. Vai tranquilo o goleiro. Globo, a gente se liga em você. Skol, alice-se e invada os melhores carnavais do país. Luquian. Paulo Henrique. Faz a inversão. E o Lucas tocou de cabeça mais atrás ali para o Jefferson. Hoje, depois do Fantástico, tem informação de paredão no Big Brother Brasil. Lucas agora com câimbras. E o Jefferson tem um chutão lá, mas os jogadores do Nova Iguaçu jogam, o número 11, o Zambi, jogou a bola para fora para que o Lucas seja atendido. Luiz, tem muito a ver, sabe com o quê? Com o gramado muito alto, entendeu? Quer dizer, início de temporada... Olha o pé do Jefferson como afunda, olha ali, Júnior. Tem um desgaste muito grande dos jogadores, ainda mais com o campo molhado, né? Aí, mais um. A evolução dos gramados, né? A mudança para gramas mais rápidas, digamos assim, muito mais confortáveis, também ajuda isso que o Júnior acabou de dizer, né? A gente tá vendo o Condé fazendo gesto de quanto tempo falta. Já deu uma arredondada, negócio de 5. O Lucas percorreu 9 km e 100 metros. É aquele que percorreu a maior distância. Os laterais correm muito mesmo, né? Tem que fazer o papel de chegar no fundo e voltar para recompor o sistema defensivo. Repassando a rodada do Campeonato Carioca. A gente tá vendo a grama bem de pertinho, como eu falava, essa grama mais grossa, né? As folhas são mais grossas. E tem muito capim ali também misturado e tal. Uma pena, né? Nos campeonatos estaduais de primeira divisão, a gente deveria ter gramados impecáveis no Brasil inteiro. Temos alguns bons gramados. Campeonato Carioca, Resende 3-0 no Olaria. O Bom Sucesso venceu Madureira por 3-1. Americana e Boa Vista tá 1-1 esse jogo. Friburguense e Bangu tá 2-1. Foi 2-1 pro Friburguense, o jogo foi ontem. Duque de Caxias vai jogando contra o Vasco. O Vasco vai vencendo por 3-1. Ontem o Fluminense goleou Volta Redonda 3-0. E aqui o Herrera domina pela direita, passou o Caio. Herrera dá uma olhada pro juiz, que tá pertinho e manda seguir.
Recebeu algo ilegal ou não? Não, percebi, foi uma mancada, uma lambança do Herrera. Ele caiu, depois deu um bico na bola lá para linha de fundo, depois caiu. Ele tentou a jogada individual no momento errado, até porque tinham dois companheiros, né? O desvio do Louco Abreu deixou ele numa posição muito boa para ele dar continuidade à jogada, fazendo ela combinada com os companheiros. Ele tentou individual, perdeu o equilíbrio. Completando, Macaé e Flamengo foi 0 a 0 ontem e Nova Iguaçu e Botafogo está 0 a 0 hoje, a 5 minutos aí do fim do jogo. Daqui a pouco tem a segunda parte do Faustão, hein? A atriz Dira Paz, falando sobre o sucesso da Celeste, personagem de fina estampa da Dira Paz, arrebentando por sinal. Tá jogando aí o Fábio Ferreira. Dominou errado o Caio. Vai sair jogando o Jefferson. 41 minutos. Próximo meio de semana, o Botafogo vai a Conselheiro Galvão enfrentar o Madureira. O Nova Iguaçu tem o confronto contra o Bom Sucesso. Meio de semana que tem Real Potosí e Flamengo pela Taça Libertadores, jogo no Engenhão, logo depois do Big Brother Brasil, valendo vaga na segunda fase da Libertadores. Lucas, cruzamento pro Herrera. Dominou Herrera, fez o giro, pé direito, bateu, tocou na zaga, chegou rasgando o Amaral. Bola volta no Renato. Márcio Azevedo do lado esquerdo. Felipe Menezes domina. Aí o Felipe Menezes ajeitou, boa bola pro Renato. Tentou levantar pro Márcio Azevedo, o juiz está marcando a falta. O Márcio Azevedo sobre o Marcelinho. Um tá passando para lá, o outro para cá na correria. E olha o que acontece aí, esse esbarrão aí é faltoso, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo? É, foi falta sim, o jogador empurrou, fez a série, o 2 estava na frente e ele por trás deu um empurrãozinho e tirou da jogada, falta bem marcada. O árbitro até que no segundo tempo melhorou bastante, os assistentes melhoraram bastante. E o árbitro optou correto, sem problema no jogo todo. Renato, finzinho de jogo. Herrera, Lucas. Zambi está na marcação. Aí o Lucas, pela direita. Herrera se apresenta. Ele toca no argentino. Fez o giro, costurou, levantou o toque do Caio sobre o gol. A bola veio redondinho. O Caio subiu no tempo certo ali. A bola acabou tocando na zaga, escanteio. Ele até cabeceou, você viu nessa imagem que ele cabeceia. Ele fez o movimento, né, Luiz? A cabeçada corretíssima, né? Não deu sorte que bateu no zagueiro. Felipe Menezes na cobrança do escanteio. O Botafogo chegando no finzinho. Vai voltar no Felipe Menezes. Ele domina no bico bonito. De pé direito. Levantou Jefferson. É um tapinha, né? 43 minutos. Temos uma notícia que não é boa não para a torcida do Vasco, hein? Fernando Praz. Acho que está completando hoje 141 jogos seguidos pelo Vasco. Se contundiu, a gente vai mostrar já já a imagem da contusão do Fernando Praz no jogo de Macaé contra o Duque de Caxias. Vasco que estreia dia 8 de fevereiro na Libertadores contra o Nacional do Uruguai em São Januário. Cruzamento, chegou Marcelo Matos. Já começa num jogo duríssimo, né? O Nacional que ano passado venceu 2 a 0 o Fluminense lá em Montevidéu, depois de empatar. Acho que empatou no Rio, enfim. Manteve muitos dos jogadores e as bolinhas pintaram aí na tela da Globo. Olha, 2 gols seguidos do Olaria. Alain, Resende 3, Olaria 2 lá em Resende, no Vale do Paraíba. 44 minutos. As notícias melhoram um pouquinho agora lá de Macaé. O Fernando Praz, que chegou a pedir substituição, vai continuar na partida, na parte final, no finzinho do jogo. Vamos corrigindo aqui, eu disse quase 140, é quase 140, mas 135 jogos seguidos. Fernando Praz. Amaral. 45. Quanto tempo de acréscimo, Arnaldo? Os 3 de praxe? 3 minutos, com certeza. Aí você viu o trabalho do Luquian. Levou para o pé direito, tentou o cruzamento, bateu, não está no Carlos. Luquian ajeitou para o Dieguinho. Dieguinho
levanta na ponta esquerda, boa bola para o Chiquinho, ele domina. Vai fazer o cruzamento de pé direito, Jefferson! A bola voltou, mas já está parando o jogo, marcando alguma irregularidade. Marcou impedimento. Tá levantando a mão, né, Arnaldo? 2. Dieguinho ali, né? O Dieguinho foi atrapalhar o goleiro ali, participou da jogada e ele marcou impedimento corretamente. Senhor Kiko Menezes, diga, Kiko. Arnaldo acertou em cheio, 3 minutos de acréscimo. Foi o Luiz Roberto que acertou. Não, foi você mesmo, Arnaldo. Herrera. Cruzamento pro Abreu, a bola passa por ele. Volta no Herrera, ganhou. Sai jogando Wagner Eugênio. Pois é, Júnior, independentemente do que ocorrer nos últimos 2 minutos, para o Botafogo, time praticamente mantido do último ano, com a chegada do Andrezinho, 5 finalizações. Eu acho que o setor de meio campo, Luiz, de repente ele vai precisar colocar um jogador, que seja o Felipe Menezes, né, principalmente, porque já está mais, né, entrosado com o pessoal, para poder ter um jogador a mais para pensar, né, porque senão vai ficar limitado às jogadas de bola parada, procurando o Louco Abreu, ou então qualquer jogada individual, que é muito pouco. E já tem um toque do Marcelo Marcos. Vamos ver a contusão do Fernando Praz, lá em Macaé. Olha lá o Gilcimar, dividida com o Fernando Praz. Leva a mão no joelho, ele pediu a substituição. A perna esquerda do Gilcimar toca no joelho do Praz. Aí tem é claro que o joelho é sempre preocupante, mas o Praz já está com a perna dobrada, quer dizer, não tem aquela virada de... Acho que está tranquilo. É mais a sensação mesmo da pancada, né? 47, estamos no minuto final. Ontem o time reserva do Flamengo tropeçou contra o Macaé, o Botafogo vai tropeçando hoje contra o Nova Iguaçu. Aí com os titulares. De qualquer forma, Botafogo e Flamengo vão se mantendo com 4 pontos. Nova Iguaçu também vai chegando a 4 pontos, mas fica em terceiro nos critérios de desempate. No grupo que tem 8 times e os 2 mais bem colocados se classificam para a fase semifinal. Últimos segundos. Antônio Carlos tá ligado, tá sabendo, já dá uma ligação direta. Herrera. Momento em que apita Carlos Eduardo Nunes Braga, um melancólico 0-0 no estádio Proletário em Moça Bonita. Tá aí o Oswaldo Oliveira e o repórter Kiko Menezes acompanha a saída dos jogadores, enquanto que o goleiro Jefferson do Nova Iguaçu agradece ali o ponto conquistado contra um grande. Diga lá, Kiko. Márcio, o que foi mais difícil para o Botafogo hoje? Eu acho que o campo complicou um pouco, né? Mas acho que o time buscou sempre a vitória. Mas agora descansável não errou para não acontecer no próximo jogo. Luiz. Muito bem, Kiko Menezes. Os jogadores vão deixando o gramado do estádio Proletário em Moça Bonita, o estádio Guilherme da Silveira. 0 para o Botafogo, 0 para o Nova Iguaçu. Os jogadores do Nova Iguaçu seguem aí, evidentemente, comemorando. Vamos dar uma olhada nas classificações dos 2 grupos do Campeonato Carioca. Apenas o jogo do Vasco com bola rolando. O Vasco está ganhando, faltando a 30 segundos. Grupo A, então, Flamengo e Botafogo com 4 pontos. Número de vitórias o mesmo. Saldo de gols 4 do Flamengo, 2 do Botafogo. Nova Iguaçu também tem 4 pontos, porém com 1 de saldo. Aí o Resende com 3, o Madureira e o Bom Sucesso também, com os respectivos